Se você acabou de pecar, pare tudo e escute com atenção. O que você sente agora pode ser um peso insuportável, vergonha, culpa, medo. Mas há algo que talvez ninguém tenha te dito. Deus ainda te ama profundamente e mais, Ele já está te esperando para recomeçar. Neste vídeo, você vai descobrir o que fazer imediatamente após pecar, segundo os ensinamentos de Padre Pio, um dos maiores santos do século XX, conhecido por ler corações e devolver a esperança a quem havia perdido o rumo. Se você acha que o seu pecado é grande demais, prepare-se para entender que o amor de Deus é ainda maior. Fique comigo até o fim. Isso pode mudar a sua alma, seu coração e a sua vida, porque mesmo após o erro, há um caminho, e ele começa agora. Talvez você tenha cometido um pecado que considera grave. Talvez tenha prometido a Deus que não cairia de novo. E caiu. Agora, você sente que falhou com Ele, consigo mesmo e com todos à sua volta. Mas aqui está a verdade. Isso não significa que você está perdido. Padre Pio, ao longo de toda a sua missão, atendeu milhares de confissões. Muitas vezes, ele via na alma das pessoas o que nem elas mesmas conseguiam enxergar. E mesmo diante dos pecados mais dolorosos, ele sempre apontava uma direção: o retorno imediato ao amor de Deus. Este vídeo é um convite para você se levantar sem demora, para não se deixar afundar pela culpa e para reencontrar a luz. Há 3 grandes benefícios que você encontrará aqui. Primeiro, você vai entender por que Deus não se escandaliza com seus pecados, mas se alegra com sua decisão de voltar. Segundo, você vai aprender o que Padre Pio ensinava aos que pecavam repetidamente e como isso pode renovar a sua vida espiritual. E terceiro, você será conduzido a uma oração profunda que tocará seu coração e te ajudará a recomeçar com fé e coragem. É hora de abandonar as mentiras que o inimigo sopra no seu ouvido. Aquela voz que diz: não tem mais jeito, você não merece o perdão, Deus se cansou de você. Nada disso é verdade. A verdade é que Deus jamais rejeita um coração arrependido. E Padre Pio dizia que o arrependimento sincero é o primeiro milagre que abre as portas para todos os outros. Por isso, respire fundo, abra o seu coração. Este não é o fim da sua história espiritual, é o começo de algo novo. E para dar esse passo com firmeza, precisamos entender primeiro como Padre Pio enxergava o pecado. E por quê? Para ele, até o pior dos erros poderia ser transformado em graça e salvação. Para Padre Pio, o pecado nunca foi apenas uma quebra de regras ou um ato isolado de desobediência. Ele o via como uma ferida espiritual, algo que nos separa momentaneamente da graça, mas que pode e deve ser tratado com humildade, amor e arrependimento. Um dia, uma jovem foi até ele em prantos. Sentia-se imunda por causa de seus pecados. Esperava ser repreendida, talvez até rejeitada. Mas, ao ouvi-la, Padre Pio levantou os olhos e disse: o pecado entristece o coração de Deus, sim, mas o arrependimento sincero o faz sorrir novamente. Essa frase nos revela muito. Padre Pio nunca banalizou o pecado. Ele sabia que o mal existe e que temos responsabilidade por nossas escolhas. Mas ele também enxergava o sofrimento de quem pecava e se arrependia. Para ele, a dor do pecado não era um fim, mas o início de um movimento de retorno ao Pai. Ele comparava o pecado a uma queda e dizia: cair não é o problema é permanecer caído. Em seus escritos e orientações espirituais, Padre Pio afirmava que a alma arrependida, mesmo suja pelo pecado, vale mais do que aquela que nunca errou, mas vive fria e orgulhosa. Ele também fazia uma distinção clara entre o pecado e o pecador. O pecado deve ser odiado, sim, mas o pecador deve ser amado, compreendido
e levantado. É por isso que ele nunca desistia de ninguém, mesmo daqueles que confessavam os mesmos pecados repetidas vezes. Para ele, o segredo era nunca parar de lutar. Padre Pio também dizia que quando uma alma confessa com sinceridade, Jesus mesmo a acolhe com ternura. A confissão, segundo ele, é como uma transfusão de sangue espiritual. Limpa, cura e restaura. Certa vez, ele disse a um fiel: mesmo que você cometa todos os pecados do mundo, se vier até mim arrependido, eu o conduzirei ao perdão de Deus. Essa misericórdia que ele transmitia não era frouxidão, era fogo, era verdade, era evangelho vivo. Ele não acalmava consciências de forma artificial. Ele despertava a alma com a força do amor divino. Por isso, ao pecar, ele orientava: corra para os braços de Deus. Ele não te rejeita, ele te espera. E talvez seja isso que você precise ouvir hoje, porque se você caiu, é hora de se levantar. Se afastou, é hora de voltar. E agora que você compreende como Padre Pio via o pecado, precisamos avançar um passo. Vamos falar sobre algo ainda mais poderoso do que o pecado: o arrependimento genuíno. E o quanto ele pode tocar o coração de Deus e transformar completamente a sua vida. Arrependimento verdadeiro não é apenas sentir remorso, não é chorar de tristeza por ter errado. É muito mais profundo. É desejar nunca mais ferir o coração de Deus e tomar a decisão de recomeçar. Padre Pio dizia que o arrependimento é como a luz que rompe a escuridão da alma. Ele afirmava: o Senhor perdoa tudo, mas exige um arrependimento sincero, vindo do fundo do coração. E como saber se nosso arrependimento é genuíno? Primeiro, quando reconhecemos que pecamos, sem justificativas, sem terceirizar a culpa. Apenas assumimos com humildade: eu errei. Segundo, quando sentimos dor não pelo castigo, mas pela ofensa feita a um Deus que nos ama. Terceiro, quando nosso coração deseja voltar ao estado de graça, com o firme propósito de mudar de vida. Para Padre Pio, esse arrependimento não precisava ser perfeito, bastava ser honesto. Ele mesmo dizia: Jesus olha para o desejo da alma, não para a sua perfeição. Isso significa que mesmo que você ainda sinta fraquezas, mesmo que ainda tenha feridas mal curadas, se seu coração deseja a reconciliação, Deus já está te acolhendo. O amor de Deus não é condicionado à sua performance espiritual. Ele não espera que você esteja limpo e forte para te amar. Pelo contrário, é no seu pior momento que ele mais se aproxima, porque é quando você mais precisa dele. Em uma carta espiritual, Padre Pio escreveu a um filho espiritual: quando você cair, não fique se lamentando como se fosse indigno do amor de Deus. Antes, ajoelhe-se e diga: Senhor, eu pequei, mas confio na tua misericórdia. E levante-se, continue lutando. Esse é o verdadeiro arrependimento. Um arrependimento que confia, que se entrega, que não foge de Deus, mas corre em sua direção. Isso nos ensina algo muito importante. Não é o pecado que nos separa de Deus. É o orgulho de não reconhecer o erro ou o medo de não sermos perdoados. Padre Pio chamava isso de armadilha espiritual. Quando o inimigo não consegue mais nos fazer pecar, ele tenta nos fazer desistir da misericórdia. Mas o amor de Deus é insistente. Ele persegue o pecador com paciência. Ele bate à porta do coração, não para nos punir, mas para nos restaurar. Então, se você sente vergonha, medo, confusão, ofereça tudo isso a Ele. Não espere mais. Faça da sua dor um ato de amor. Faça do seu arrependimento uma ponte de volta à graça. Como dizia Padre Pio, Deus te ama mais agora arrependido do que antes, quando você se achava forte. E é justamente nesse amor que está o segredo para o próximo passo da nossa jornada espiritual. Porque agora que entendemos o poder do arrependimento,
é hora de agir. O que fazer imediatamente após o pecado? O que fazer imediatamente após cair em pecado? Essa é a pergunta que atormenta muitos corações. E a resposta, segundo Padre Pio, é simples, direta e urgente. Volte-se para Deus na mesma hora. Não adie. Não espere o momento certo. Não se esconda em desculpas. A reação que você tem logo após o pecado define se você permanecerá no chão ou se será levantado pela misericórdia. Padre Pio dizia que a alma que peca e logo se ajoelha, mesmo sem forças, já está se aproximando da vitória. Em suas orientações, ele sugeria uma espécie de protocolo espiritual de emergência. Veja os passos, reconheça com humildade, nada de orgulho espiritual. Admita diante de Deus: Senhor, pequei. Seja direto, seja verdadeiro, faça um ato de contrição sincero, reze com o coração. Pode ser uma oração simples como: meu Jesus, eu te ofendi, mas te amo, te quero de volta. Ajuda-me a não mais pecar. Padre Pio dizia que uma oração feita com lágrimas vale mais do que 1000 palavras decoradas. Renove sua confiança. O inimigo vai tentar te dizer que você não é digno, que Deus se cansou de você. Rejeite isso. Diga: mesmo que eu tenha falhado, eu confio na tua misericórdia, Senhor. Padre Pio nos alertava sobre essa cilada espiritual. Pensar que Deus está longe porque erramos. Mas ele dizia: Deus está mais próximo de você, no momento do seu arrependimento, do que no seu momento de glória. Se possível, vá ao sacramento da confissão o quanto antes. Não por medo, mas por amor. A confissão é o abraço do Pai que apaga o passado e reacende a esperança. Padre Pio chamava o confessionário de hospital de almas. Ele passava horas ouvindo pessoas com os corações quebrados e via milagres acontecendo ali. E ele insistia: quanto mais cedo você confessar, menos espaço o pecado terá no seu coração. 5. Retome a luta com humildade. Levante-se e siga em frente. Não olhe para trás. Não alimente o remorso. Padre Pio dizia que a alma arrependida deve agir como um soldado ferido, cuidar da ferida, levantar-se e voltar ao combate. Ele não aceitava que seus filhos espirituais se entregassem à tristeza paralisante. Ele os encorajava dizendo: não se renda. Deus não te chama porque você é perfeito. Ele te chama porque te ama. Se você acabou de pecar, este é o momento de graça. É quando você pode escolher entre o desespero ou a confiança. E Padre Pio nos ensinou qual deve ser a nossa escolha: a confiança total e imediata em Deus. Porque o que Deus quer de você agora não é punição, é que você volte a caminhar ao lado dele. E assim, passamos a uma das maiores lições que Padre Pio nos deixou, como ele tratava os pecadores arrependidos. Prepare-se, porque o que você vai ouvir a seguir pode mudar sua forma de enxergar o amor de Deus. Uma das maiores virtudes de Padre Pio era sua capacidade de enxergar a alma além do pecado. Ele nunca olhava para um pecador com condenação, mas com misericórdia, firme e amor exigente. Quando alguém confessava um pecado grave, Padre Pio não escondia sua dor. Às vezes, até chorava, mas suas lágrimas não eram de reprovação. Eram lágrimas de compaixão e de esperança pela alma que buscava perdão. A um homem que por anos viveu longe de Deus, Padre Pio disse: meu filho, você passou muito tempo longe da luz, mas hoje o céu celebra o seu retorno. Não olhe mais para o passado. Olhe para Jesus. Em outra ocasião, diante de uma mulher que tremia de vergonha, ele a olhou nos olhos e afirmou: Deus te perdoou no momento em que você decidiu voltar. Agora, perdoe a si mesma e siga em frente. Padre Pio entendia que muitos pecadores carregam feridas antigas, culpas pesadas e medos profundos. Por isso, seus conselhos eram cheios de doçura, verdade e firmeza espiritual.
Vamos ver alguns desses conselhos? Nunca se acostume com o pecado. Ele dizia que o maior perigo não é o erro em si, mas a acomodação ao erro. Se você cair 1000 vezes, levante-se 1001, mas nunca diga, é normal pecar. Isso é veneno para a alma. Confie mais em Deus do que em você mesmo. Para Padre Pio, o segredo da santidade não estava em nunca errar, mas em confiar completamente na misericórdia divina. Quem confia em si mesmo afunda, mas quem confia em Deus é carregado nos braços dele. O pecado não define quem você é. Muitos chegavam até ele dizendo, sou uma vergonha, sou um lixo. E ele corrigia, você é um filho de Deus que caiu. Mas continua sendo filho, e o Pai te espera com saudade. Não espere estar perfeito para voltar a Deus. Um dos maiores erros, segundo ele, é pensar que primeiro devemos nos limpar para depois procurar a graça. É no estado de pecado que você mais precisa do Salvador. Não demore, vá até ele como está. Ore mesmo quando não sentir vontade. Muitos diziam, Padre, depois do pecado não consigo mais rezar. E ele respondia, reze assim mesmo. A oração feita com o coração ferido chega direto ao coração de Deus. Padre Pio via o pecado como uma doença espiritual, mas ele nunca desistia de um doente. Pelo contrário, cuidava, acompanhava, guiava. E sua mensagem para todos que se arrependem é clara. Você pode começar de novo, a cada instante, agora mesmo. Esse é o coração do Evangelho e é o núcleo da vida de Padre Pio, levar os pecadores de volta ao abraço do Pai. E se você está ouvindo este vídeo, talvez essa mensagem seja exatamente o que sua alma precisava neste momento, porque o próximo passo agora é dar sentido à sua dor, ao seu erro e usar tudo isso como impulso para uma vida nova. Vamos ver como fazer isso. Cair é humano, mas permanecer caído é escolha. Padre Pio acreditava que até o pecado, quando arrependido com sinceridade, pode se tornar uma oportunidade de crescimento espiritual. Como? Primeiro, porque a queda nos ensina a humildade. Muitos que se achavam fortes e irrepreensíveis ao caírem, descobrem que não são nada sem Deus. Isso é um passo essencial para a santidade. Reconhecer a própria miséria para valorizar a misericórdia. Padre Pio dizia, não temas as tuas fraquezas. Elas são o caminho pelo qual Deus te mostra que sem Ele nada podes fazer. Segundo, porque a queda nos torna mais compassivos. Depois de errar, entendemos melhor os erros dos outros. Ficamos menos críticos, menos frios, menos arrogantes. Nos tornamos mais próximos de Cristo, que sempre acolheu com ternura os corações feridos. Terceiro, porque o pecado confessado e superado fortalece nossa alma como o músculo que cicatriza e volta mais forte. Padre Pio nos ensinava a usar o próprio passado como arma contra o inimigo. Ele dizia, o demônio quer que você use sua culpa para se esconder de Deus, mas Deus quer que você use sua fraqueza para se esconder nele. Pense nisso. O mesmo erro que te levou ao chão pode se tornar o motivo da tua vitória espiritual. Porque quando você entende o que te derruba, você também descobre como se proteger. Padre Pio orientava seus filhos espirituais a fazerem 3 coisas após uma queda. Meditar na misericórdia divina e não no peso do erro. O foco deve estar em Deus, não em si mesmo. Reforçar a oração e os sacramentos. A alma, ao cair, precisa se alimentar ainda mais. Não jejuar espiritualmente. Ajudar outras pessoas a não caírem no mesmo erro. Sim, transformar sua dor em compaixão prática. Um coração arrependido pode salvar outros corações, ele dizia. O verdadeiro arrependimento se prova quando você se torna instrumento de salvação para outros. Isso é crescimento, isso é cura.
Por isso, nunca diga que sua alma está perdida só porque pecou. Diga: Senhor, usa minha dor como uma ponte, que minha queda me aproxime de ti como nunca antes. Padre Pio acreditava que algumas almas só conseguem enxergar o rosto de Deus quando tocam o chão, porque é no chão que olhamos para o alto. É no fundo do poço que descobrimos que Deus está lá, esperando para nos levantar. Agora que você já entendeu que sua queda pode ser uma chance de crescer, está na hora de fortalecer sua fé. Porque fé é o combustível que vai te levar a um novo nível espiritual, mesmo com as marcas do passado. No próximo capítulo, vamos mergulhar em como a fé e a confiança em Deus são as chaves para a reconstrução interior. Prepare o coração, vai ficar mais profundo. Quando o coração está ferido pelo pecado, uma das maiores dificuldades é acreditar que ainda somos dignos do amor de Deus. Mas Padre Pio dizia que é justamente nesse momento que a fé precisa se tornar mais forte do que os sentimentos. Ele repetia com frequência: não importa o que você sente, importa o que Deus prometeu. E Deus prometeu perdão, misericórdia, recomeço. A fé, então, precisa ser um ato de decisão, não uma emoção passageira. Depois de cair, a alma deve dizer com firmeza: Senhor, eu creio que Tu me amas. Mesmo agora, mesmo assim, mesmo com tudo. Padre Pio orientava que, depois do arrependimento e da confissão sincera, o próximo passo é confiar sem reservas na bondade divina. Mas ele sabia o quanto isso pode ser difícil. Muitos penitentes voltavam à confissão com o mesmo pecado, não porque o repetiram, mas porque não conseguiam acreditar que Deus os havia perdoado. A esses, Padre Pio dizia com firmeza e carinho: não se trata de você merecer, trata-se de Deus amar. E Ele ama até o fim. Quando a alma se fecha em culpa, ela deixa de caminhar, fica presa ao passado. Mas quando confia na misericórdia divina, ela começa a caminhar de novo. E cada passo é cura. Padre Pio nos ensina que confiar em Deus não é ignorar o erro, mas depositar o erro nas mãos daquele que pode transformar tudo. Ele mesmo dizia que se Deus lhe mostrasse todos os pecados que ainda cometeria, talvez desanimasse. Mas Deus mostra o amor dele antes de tudo, e é esse amor que gera fé, fé de que podemos ser restaurados, fé de que há vida além da culpa, fé de que, com Deus, até os cacos da alma servem para construir algo novo. Padre Pio também recomendava a oração constante como uma forma de manter viva essa confiança. Mesmo sem palavras bonitas, mesmo com lágrimas, ele dizia: quando não souber o que dizer, apenas diga: Jesus, eu confio em vós. Essa frase simples tem poder, porque não depende de méritos, nem de forças humanas. Depende apenas de uma alma que escolhe confiar, mesmo sem entender. Fé é caminhar no escuro, segurando a mão de Deus. E Padre Pio, que passou por noites escuras da alma, sabia disso. Ele mesmo foi tentado a duvidar, a desanimar, a se sentir indigno, mas nunca soltou a mão de Deus. E é isso que ele quer te ensinar hoje, que a sua história não termina no erro. Ela recomeça na fé, fé que cura, fé que purifica, fé que sustenta. Agora que você já aprendeu a confiar em Deus depois do pecado, chegamos ao momento de transformar essa confiança em ação. No próximo e último capítulo, vamos juntos fazer um convite sincero à conversão, com uma oração final inspirada nas palavras de Padre Pio. Respire fundo. O que vem agora pode mudar a sua vida. Agora chegamos ao momento mais importante, o convite à conversão verdadeira, aquela que transforma o coração e renova a vida. Padre Pio não apenas pregava o arrependimento, ele vivia uma entrega diária, total ao amor de Deus, um compromisso que começava no íntimo e se refletia nas ações. A conversão não é apenas um momento, mas um caminho.
Um caminho que começa agora, hoje, neste exato instante, enquanto você escuta estas palavras. Não importa o tamanho da sua queda, não importa o peso da culpa, Deus sempre oferece as mãos estendidas para te levantar. Padre Pio dizia que a misericórdia de Deus é como um oceano sem fim, que nunca se seca, que acolhe qualquer alma que se lança em suas águas com confiança. Portanto, faça essa escolha. Deixe o passado para trás. Deixe o pecado não ser uma prisão, mas um ponto de partida. A conversão verdadeira começa com um ato de amor, a decisão consciente de voltar para Deus com todo o coração. Feche os olhos, respire fundo e repita comigo esta oração, inspirada nas palavras e na vida de Padre Pio. Senhor Jesus, eu venho a Ti com meu coração aberto e humilde. Eu reconheço minhas falhas, minhas quedas, meus pecados, mas eu creio na Tua infinita misericórdia e no Teu amor que não conhece limites. Perdoa-me, Senhor, por tudo que errei, consciente ou inconscientemente. Lava minha alma com o Teu sangue precioso e renova em mim a graça da verdadeira conversão. Dá-me força para resistir às tentações, coragem para seguir os Teus caminhos e fé inabalável para confiar sempre em Ti, mesmo nas horas mais difíceis. Pai Santo, por intercessão do bem-aventurado Padre Pio, ajuda-me a viver uma vida que Te agrade, cheia de amor, humildade e serviço ao próximo. Que eu nunca me esqueça que, mesmo quando eu caio, Tu estás sempre pronto para me levantar. Eu confio em Ti, Jesus. Amém. Sinta a força dessa oração dentro do seu coração. Sinta como ela abre uma porta para um novo começo. Agora, leve essa decisão com você. Sempre que se sentir fraco, volte a essa oração. Sempre que o medo da culpa vier, lembre-se das palavras de Padre Pio e da misericórdia de Deus. Sua vida pode ser transformada, não por suas forças, mas pelo poder do amor divino que cura e renova. Muito obrigado por estar aqui até agora. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. Deixe seu like e inscreva-se para continuar recebendo mensagens que fortalecem a alma e iluminam o caminho. Lembre-se, a verdadeira mudança começa no interior. E com Deus você nunca está só. Que a paz de Cristo esteja com você, hoje e sempre.